Blue Lock é um dos animes de esportes considerado mais pé no chão. E o que faz ele ser único são as hipérboles que eles fazem tanto nos mangás quanto nos animes. Fazer sair fumaça dos olhos dos personagens para demonstrar o seu desejo intenso de vitória e também estar no meio de tantas pessoas que têm exatamente o mesmo sonho de ser um dos melhores jogadores da história do futebol e vencer uma ou mais Copas do Mundo. Nesse mundo, você simplesmente ser bom não é o suficiente. E nisso, o mestre Ego Jinpachi fala sobre o despertar e o ego. Despertar, pelo Jinpachi, é sobre um acúmulo de experiências e conhecimentos que nos levam a caminho da evolução. Aos olhos de Ego Jinpachi, despertar é conhecer a si mesmo. Mas e o ego? Durante toda a obra original é dito e tocado no assunto do ego, do egoísmo, que o melhor atacante do Japão tem que ser egoísta e etc. Mas calma que isso não significa que você tem que ser fominha, né? O ego ou o egoísmo que é trazido no Blue Lock, tanto no anime quanto no mangá, não quer dizer sobre você ser um filho da mãe que não se importa com os outros, né? Vocação vem do latim vocatio, que quer dizer a voz que chama. Muitas vezes usado pela igreja como vocação divina, a voz de Deus que chama para a serventia, para devotar. Porém, no Blue Lock, vocação ou ego tem um sentido um pouco mais complexo, né? Uma coisa que aparece muitas vezes num livro que eu vivo citando para vocês, principalmente nas lives, né? Que é Maestria, do Robert Greene. Logo no primeiro capítulo, o Robert Greene ele fala que vários mestres da história, né, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, eles experimentaram um certo tipo de chamado interior, né, uma voz divina, desde pequenos, desde quando eles eram crianças. E essa espécie de força oculta meio que acabou impulsionando esses mestres para o sucesso. O livro conta que o Napoleão Bonaparte ele tinha sua estrela da sorte, né, que sempre que ele acertava, a estrela brilhava. Já o Sócrates tinha a voz dos demônios, dos seres superiores, que diziam o que ele deveria evitar. E Goethe e Albert Einstein diziam que eles tinham uma voz interior que influenciava suas escolhas e decisões. Voltando para o Blue Lock, tem-se já no início da história, né, que o ego pareceria aquela essência bruta e tóxica que quer devorar todos à sua frente, só que no decorrer da história eles entendem que esse ego significa as próprias vocações, que é o estilo pessoal de se jogar futebol, que é a forma como cada pessoa joga melhor sozinha e que no final das contas aquele sozinho muito bem esculpido e com estratégias boas conseguem formar um todo grande, muito potente e muito feroz. Dessa forma, o ponto importante é utilizar o seu ego, o seu egoísmo, a sua vocação, a sua forma de fazer as coisas, o seu ponto de teimosia de forma produtiva. A obra diz que o ego não é o seu inimigo, mas ele é um possível aliado. Para isso, você tem que usar ele de forma produtiva e, com isso, só bastante autoconhecimento. Mas, para a nossa sorte, nosso queridíssimo amigo Robert Greene, né, em seu livro Maestria, ele ajuda a dar uma luz nesse processo de como é se tornar mestre. Ele começa o livro contando a história do grande Leonardo da Vinci, que desde pequeno ele já tinha uma obsessão, né? Ele tinha um hábito de ficar estudando as plantas, as flores, e ele ficava no quintal de casa, mas ele não fazia isso de qualquer jeito, né? Ele gostava de tirar o tempo dele. Ele observava tudo de todos os ângulos e desenhava as plantas de tudo e todos os ângulos e passava o tempo que fosse necessário para poder ficar satisfeito lá. E com isso, ele até exemplifica o primeiro estágio da maestria, que é a observação profunda, que é um estágio de aprendizagem. Depois da fase de aprendizagem, você vai para uma chamada de criativa ativa, que é uma fase de experimentação. É quando você para de estudar e começa a colocar a mão na massa. Mas não esperando sair uma obra-prima, como uma Mona Lisa, por exemplo, mas a fim de errar mesmo. Tipo, vai lá, faz, erra e pega um feedback, tá? Você precisa saber o que você está fazendo de ruim para você melhorar. Quer um exemplo? Imagina que você esteja jogando xadrez, né? Não adianta você ler pra caramba teoria, táticas, estratégias, que não significa que você vai ser invencível quando você começar a jogar. O que vai melhorar você no xadrez, obviamente, é claro, depois de você ter lido teoria e táticas e estratégias, é você jogar quantas partidas forem necessárias
para você entender os seus pontos fracos e melhorar os seus pontos fracos. A ideia é que, depois de bastante tempo praticando a aprendizagem e a forma criativa ativa de aprender e se tornar mais desenvolvido nos seus talentos, eventualmente, ouvindo a voz do seu ego, você vai chegar à maestria. E é claro que se manter constante nos estudos pode ser uma coisa bem chata. Para isso, é importantíssimo você encontrar a sua vocação, o seu chamado, aquela coisa que você quer. Geralmente, como o próprio Robert Greene fala, a vocação é algo que você experimenta sem saber desde os menores anos aí de idade da sua vida, né? Desde muito tempo, você provavelmente já tendeu a se inclinar, ter gostos por algumas coisas, ter curiosidade por outras, que talvez foi se perdendo com o tempo, com o envenenamento da sua inocência e dos seus gostos por conta dos seus pais, professores, entre outras coisas na sua vida. É seu dever, e um dever extremamente importante, encontrar a sua vocação. Tá? É claro que você pode se tornar talentoso em algo que não necessariamente é a sua vocação, só que é muito mais fácil, né, quando essa atividade tem uma relação. Algumas pessoas, por exemplo, são obcecadas com metas e resultados e não ficam satisfeitas enquanto não bate aquela meta, vive num ciclo de estar quase desistindo e aí de repente consegue o mínimo de resultado, e aí aquele mínimo de resultado às vezes dá um ânimo e aí ela começa a trabalhar de novo e de repente... síndrome de burnout, né? Já tem um outro tipo de pessoa que ela simplesmente chega num nível que ela considera aceitável de uma certa atividade, né? E quando ela percebe que para ela ir para o próximo nível dessa atividade, ela vai precisar despender bastante esforço ali, estudar algo muito mais difícil, aquilo gera um desânimo grande para ela e ela acaba empacando, ficando ali para sempre ou desistindo e pulando para outro hobby. Acontece que constância é importante. Com pequenas metas e constância você vai sim conseguir o resultado. Só que ele não vai ser algo lá exponencial caso você não tenha um prazer constante em estar dentro daquela atividade, por exemplo. Geralmente você tem uma progressão muito alta, né, de habilidades, aprendizado e interesse quando você está no início, né? Naqueles primeiros meses ali de o início de uma atividade. E aí depois, quando o assunto deixa de se tornar novo, ele desacelera, né? Então é bom saber que, seguindo a sua vocação, né, ouvindo a voz do seu ego, né, percebendo aquela atividade que você gosta tanto, que você olha para aquilo e fala, quero vencer, e começa a sair fumaça dos seus olhos, assim como no Loki, né? Quando você entra nesse estado de flow, é aí que você desenvolve. E continuando nessa aprendizagem e nessa experimentação criativa e ativa, né, eventualmente, de passo a passo, você vai chegar à maestria.